Fala aí, futuro sargento. Ope! Ah, maravilha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos vocês estejam muito bem aí. Bom, meu nome é Wellington Nishio. Sejam muito bem-vindos aí ao canal Japamate. Hoje eu tô aqui para resolver com vocês aí algumas questões aí da nossa maratona EAR, né? Uma reta final, podemos dizer assim, onde eu venho resolvendo aí as questões, né, das últimas provas aí da EAR separado por conteúdo, né? Então eu peguei um período aí de 2010 até a prova mais recente, separei tudo por conteúdo e hoje a gente vai corrigir aqui, né, começar a correção da parte de estatística. Sim, essa parte aí que você olha na prova e fala, pô, professor, não sei nada, né? Mas a partir de agora, espero que isso mude de situação e você torça para cair questões de estatística na sua prova, né? É um tema que é muito cobrado, geralmente na prova de vocês aí caem por prova aí, né, 2 ou 3 questões. Então é algo muito, mas muito importante. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Vamos hoje começar a nossa parte de estatística, beleza? Show! Então vamos lá. Então, na minha primeira questão tá assim, né? Os resultados de uma pesquisa realizada numa escola estão apresentados na tabela. Então, aqui está uma tabelinha e ele pede o valor de Z. Tranquilo? Bom, essa parte aqui, ó, que é o número de votos, a gente pode dizer que isso aqui é chamado de frequência absoluta. Então, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que um dado aparece. Então, por exemplo, ó, se teve X votos em futebol, então o dado futebol apareceu X vezes. Se tiver aqui, ó, Z votos em basquete, então quer dizer que o dado basquete apareceu Z vezes. E tudo que aparece em porcentagem, a gente fala que é a frequência relativa. E o que é a frequência relativa? A frequência relativa nada mais é que uma proporção. É uma proporção da frequência absoluta, que a gente vai chamar aqui de FI, dividido pelo total de dados. Então, a frequência relativa é a frequência absoluta do dado dividido por total. É uma proporção, ok? Beleza. Então, a gente pode dizer aqui o seguinte, né? Ele quer o valor de Z. Ele quer esse aqui, ó. Então, eu posso dizer que o dado Z, ele é 15% do total. Tranquilo? E a frequência relativa, quando a gente soma tudo, o total não pode passar de 100%, né? Então, o total dá 100%. Aqui eu tenho 56 mais 15, isso vai dar 71. O W, então, só pode ser 29, né? Por quê? 29 com 71 dá um total de 100%. Então, eu posso dizer que o dado aqui, ó, 87, ele é 29% do total. Então, dá para descobrir o total aqui, eu vou chamar de T. Então, 87 é igual 29% vezes T, né? Então, porcentagem é dividir por 100 do total. Esse do aqui dá a ideia de multiplicação. Então, dá para cancelar o 87 com 29. Isso aqui dá 3. O 100 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, 100 vezes 3, 300. Então, o total aí de dados é 300. Agora, para saber o Z, ó, basta substituir, né? Z é igual a 15% do total de 300. Cancelou. 15 vezes 3,
45. Então, ele vale 45, gabarito, letra A. Tranquilo? Ó, isso aqui poderia... Tudo que eu fiz aqui no passo a passo, a gente poderia resolver numa regra de 3. Ó. Z está para 15%, assim como 87 está para 29%. Então, Z por 87 é igual a 15 para 29. 3, Z é igual a 45. Tranquilo? Então, tudo que a gente fez aqui no passo a passo, eu posso resumir numa regra de 3. Show? Maravilha, né? Então, vamos lá. 2. Então, na 2 aqui a gente tem uma questão de análise de gráfico. O gráfico representa a produção em arroz, né, a produção de arroz, perdão, em milhares de toneladas, de 80 até 88. Pelo gráfico, pode-se concluir que, nesse período, a produção anual é aproximadamente, beleza? Ou seja, ele quer a produção anual, quanto se produz por ano. Ou seja, ele quer que você calcule qual é a média, né? Em média, quanto foi produzido por ano. E aí, para calcular a média de dado bruto, basta pegar as quantidades, ó, 50, 30, 20, 30 de novo, ó. Vou olhar para a produção que está aqui, ó. 60, 60, 70, 80 e 70. Então, basta pegar as quantidades produzidas, 50, mais 30, mais 20, mais 30, mais 60, mais 60, mais 70, mais 80, mais 70. Então, calcular a média é pegar todos os dados e dividir pela quantidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados. Então, vamos fazer essa conta aí. Ó, os 3 primeiros aqui dá 100. Mais esses 3 dá 150. Mais esses 3 aqui dá 220. Tudo isso dividido por 9. Então, somando tudo, eu tenho 250 mais 220. Isso dá 470. Tudo isso dividido por 9. Beleza? Então, 5 vezes 9 é 45. Então, não pode ser nem esse, nem esse. 470 dividido por 9. 5 vezes 9, 45, sobram 2. Desce o 0. 20 por 2 dá 2, sobram 2. Então, é aproximadamente 52. Letra D. Belezinha? Então, calcular a média é isso. Soma todos os dados e divide pela quantidade. Ok? Sem mistério nenhum, né? 3. Vamos lá. As frequências absolutas da primeira até a sexta classe de uma distribuição são, respectivamente... Então, a frequência acumulada da quarta classe. Primeiro, né? O que é isso daqui, né? Classe é quando você pega os dados, né, brutos e separa-os em intervalos. Por exemplo, ó, eu quero olhar, sei lá, de 10 até 15, depois de 15 até 20, de 20 até 25. Isso é colocar os dados em classe, é olhar para um determinado intervalo, beleza? Então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho o seguinte, a minha tabelinha, que a gente vai montar aqui, só para a gente ter ideia do que está acontecendo, é assim, ó. Aqui está a primeira classe, que eu não sei nem qual é o intervalo, nem quais são os dados, nem me interessa. Aqui é a segunda classe, terceira, então é na ordem, primeira, segunda, terceira, quarta, e quinta classe.
Beleza? Aí aqui eu tenho, né, a frequência absoluta, vou chamar de Fi. E a frequência absoluta, né, é o seguinte, da primeira classe, ó, é 5, depois 13, 20, 30, 24, ainda tem uma sexta classe que é o 8. Beleza? E aí, a gente vai montar uma segunda coluna aqui, ó, que é a chamada frequência absoluta acumulada. O nome acumulado faz referência, sempre, ó, acúmulo, faz referência à soma, tá? Então, a parte do acumulado é sempre, né, relacionado à soma com o anterior. Como assim, ó? Se não tem nada para somar antes, o primeiro acúmulo é igual ao primeiro absoluto. Então, no 5. A partir daqui, né, esse cara que é o acumulado, ele é o resultado da onde você está com a soma dos antecessores. Então, 13 mais 5, 18. Então, o acumulado aqui, ó, é 18. Aí agora quem é o acumulado aqui? Ó? É onde você está mais a soma dos antecessores. Como o antecessor aqui eu já sei que dá 18, basta fazer 20 mais 18. 38. Ó, aqui, ó, 13, o acumulado anterior. Ó, mais 5. Então, 13 mais 5, 18. 20 mais 18, 38. Então, o acumulado anterior é 38. Ó. Então, 30 mais 38, 68. Que é a mesma ideia, ó, se eu pegar o 30 e somar com tudo que vem antes. O acumulado aqui, ó, 24 mais 68, 92. É a mesma coisa se somasse tudo antes. E 92 mais 8, isso aqui dá 100. A gente calculou tudo, mas o exercício pede o acumulado da quarta classe. O acumulado da quarta classe está aqui, ó, 68. Então, gabarito aí, letra A. Beleza? Como ele falou aqui em frequência acumulada e não falou nada de relativo acumulado, não teria como dar porcentagem. Porcentagem é só se for frequência relativa. Beleza? Show? Maravilha, né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Os salários mensais dos 24 funcionários de uma empresa são... Aí a pergunta do exercício é: qual é o salário mediano? Tá? Ó. Mediano, sempre vai dar a ideia de termo central. Beleza? Então, mediana é termo central. Porém, como a quantidade aqui, ó, é par, não tem cara do meio, beleza? Porque para ser termo central, se você está aqui, a quantidade para o lado direito tem que ser igual à quantidade para o lado esquerdo. E isso acontece se você tiver uma quantidade ímpar de termos no total. Como você tem uma quantidade par de termos, a gente vai fazer uma seguinte adaptação, que é assim, ó. A gente vai pegar o total, 24, e dividir por 2. Então, dá 12. Então, em tese, a posição do termo central seria o 12º. Por que eu estou falando em tese? Porque quantidade par não tem termo do meio, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, esse aqui é o 12º. Então, se você contar, para cá tem 11, para cá tem 12.
então não tem termo central, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então não há como descobrir termo central quando a quantidade é par. E aí, quando isso acontece, para a gente calcular a mediana, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar onde seria o termo central aí, entre aspas, olhar para o próximo e calcular a média. Então fica assim, ó, 12º mais o 13º dividido por 2. Então isso vai dar 2.440 dividido por 2. Isso é igual a 1.220. Então, esse é o valor da mediana, beleza? Então, quando a quantidade de termos, de dados, né, é par, para calcular a mediana, a gente vai utilizar esse artifício, ok? Então, ó, pega o total, quantidade par, hein? Total divide por 2, aí acha a posição. Achou a posição? Vai pegar, né? Vou chamar aqui de K. Então, a mediana é a posição K mais a posição K mais 1, que é o próximo, dividido por 2. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Mais uma aí, ó. Considere a distribuição aqui, ó. Aqui é um clássico de intervalo de classe, ó. 40 até 50, 50 até 60. Então, ó, aparece na ordem aqui, ó. Essa aqui é a primeira classe. Essa aqui é a segunda. Essa aqui é a terceira. Essa aqui é a quarta, quinta e sexta classe. Um detalhe importante aqui é o seguinte também, ó. Esse cara aqui, no intervalo de classe, esse símbolo aqui, ó, ele indica o intervalo fechado que a gente aprende lá em função. E quando não tem nada, isso aqui, ó, é o intervalo aberto, que a gente aprende lá em função, beleza? Ou seja, o dado 50, ele com certeza faz parte do intervalo de classe. O dado 50, com certeza, não faz parte do intervalo. Como ele fala aqui que o intervalo tem 8 pacientes, com certeza, um desses 8 tem 40 anos de idade e, com certeza, nenhum desses 8 possui 50 anos de idade. Então, quer dizer o seguinte, não dá para afirmar que tenha gente aqui com 41, com 42, com 43. Não dá, pode ser todo mundo só com 40. Mas dá para afirmar que, com certeza, tem pelo menos um de 40 e que, com certeza, não tem nenhum de 50. Isso já foi questão de prova, tá? Então fiquem atentos a isso. Ele quer a frequência relativa da terceira classe. Então a gente vai olhar para cá, ó. Beleza? Vamos lembrar que frequência relativa é a frequência absoluta onde eu me encontro dividido pelo total de dados. Então isso aqui é a frequência absoluta é o 27. E o total a gente vai descobrir agora. Vamos fazer a soma. 20, 47, 78, 88. Deixa eu ver se eu errei conta. Ó, 20. Aqui dá 58. Aqui dá 12. Então aqui dá 70. Aqui mais 20. Isso dá 90. Então é isso mesmo. 90. Dá para dividir tudo por 9. Então, isso vai ficar 3 décimos. E 3 décimos é a mesma coisa que 30%, né? Então, gabarito, letra C. Beleza? Show de bola. Maravilha. Vamos lá, então. Mais uma. Considere o polígono de frequência. Isso aqui foi uma das questões mais difíceis que eu já vi na prova, relacionada à teoria, tá? Então, considere o polígono de frequência e ogiva.
ambos representativos de uma distribuição de frequência com classe. Tá? Então, primeiro, vamos entender aqui, né, o que é o polígono de frequência e o que é a ogiva de uma distribuição de frequência de classe. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu tenho um intervalo de classe, eu vou pegar o exemplo anterior, o exercício anterior. Esse daqui, ó. Tá? Então, quando eu tenho um intervalo de classe, é possível representá-lo graficamente, assim, ó. Onde o eixo y é a frequência absoluta e o eixo x é o intervalo da classe. Então, por exemplo, ó, se aqui for aqui é a idade, né? E aqui é o número de pacientes. Então, a gente tem, por exemplo, ó, lá estava assim, ó, 40, 50. Aí vai ficar mais ou menos aqui, tá? Não vou pegar o dado exatamente. Tá mais ou menos assim, beleza? Então, aqui está a representação, né, do intervalo de classe em gráfico. Tranquilo? Então, isso aqui é a representação gráfica. O que é o polígono de frequência? O polígono de frequência é o seguinte: é um gráfico de linha tá? Então, ele é um gráfico de linha. Onde? O que você vai buscar aqui no polígono de frequência? Você vai pegar o ponto médio da classe. Ó. Então, tá aqui, ó, o ponto médio da classe. Pegou o ponto médio, a gente vai juntar isso. Esse gráfico de linha formado pelo ponto médio, isso é o chamado polígono de frequência. Então, esse é o polígono de frequência, beleza? Então, tá. Então, reparem que, né, a abscissa, que é o eixo x, é o ponto médio da classe. Beleza? Ó, então, a abscissa do ponto que orienta a construção do polígono de frequência, a abscissa que orienta a construção do polígono é o ponto médio da classe. Então, aqui morreu, aqui morreu. Sobraram letra B e letra C. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui. Ó. A ogiva, ele é um gráfico de linha também. Só que ele mede a nossa frequência acumulada. Tranquilo? E ao medir a frequência acumulada, a gente vai olhar sempre no eixo da classe o limite superior da classe. Então, se a classe vai do 40 ao 50, a nossa primeira classe, ó, começa do 50. Então, aqui é a nossa primeira frequência. Como é acumulado, isso aqui vai subir, né? Então, vai para o 60.
depois vai para o 70. Como é acumulado, isso aqui vai ficar assim. 80. 90. Por mais que suba pouco, vai sempre subir. No eixo X, você vai colocar sempre o limite superior da classe, tá? Então, isso aqui é a ogiva. Tá? Então, nosso gabarito aí, ó, letra C. No eixo das abscissas, o polígono de frequência é o ponto médio e na ogiva é o limite superior da classe. Tranquilo? Essa era difícil porque não é algo muito corriqueiro aí para vocês, né? Muito comum, tá? Maravilha, né? Espero que tenha compreendido tudo aí. Vamos lá, 7. Um teste de matemática foi aplicado em 2 turmas diferentes, beleza? De uma escola. A primeira tem 40 alunos e a segunda tem 20. As médias das notas da primeira e da segunda foram 6 e 7. Assim, a média dos 60 foi aproximadamente. Então, ó, vamos chamar aqui, ó, de turma 1. Tem um total de 40 alunos. Então, ó, soma das 40 notas dividido por 40 vai dar a média. A média é 6. Ó. Então, a soma dessas 40 notas dá 240. Já a turma 2, ele tem 20 alunos. Então, a soma das 20 notas dividido por 20 alunos, isso vai dar a média 7. 20 está dividindo, vai multiplicando. Então, 20 vezes 7, isso dá 140. Então, a média, né, de todas as notas são 60 alunos, né? É a soma dos 40 mais a soma dos 20, né? Se eu somar todas as notas e dividir por 60, vai dar a média que eu estou buscando. Só que a soma de 40 notas é 240. E a soma de 20 é 140. Então, a média vai ficar 380 dividido por 60. Dá para tirar o zero. 38 dividido por 6 vai dar 6. Vai sobrar 2, né? Vírgula, acrescento zero. Então, vírgula 3. Então, a média é valor aproximado de 6,3. Gabarito. Letra B. Beleza? Show, né? Então tá. Bom, com isso, eu vou encerrar aqui essa parte da correção com vocês. Na volta, a gente vai corrigir mais, vai fazer mais questões aí, né, da parte de estatística. Espero que vocês gostem, que vocês curtam aí. Se possível, dê aquela moral pro prof, né? Dá um joinha aí, compartilhe esse vídeo com quem você conhece aí, acha e acredita que vai agregar muito. E é isso. Tamo junto, tudo de bom. Não deixem de, né, colocar aí suas sugestões, suas críticas nos comentários. Isso também é muito importante. Beleza? Não deixam aí de interagir e compartilhar e dar aquele joinha. É isso, galera. Se gostou, valeu. Tudo de bom para vocês. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.